Devocional Pare e Pense da Igreja Presbiteriana do Brasil em Acopiara. Hoje, dia 4 de maio de 2020. Eu saúdo a cada um de vocês com a paz e a graça do Senhor e Salvador Jesus. Hoje eu gostaria de meditar acerca do texto que se encontra no livro de Josué, no seu primeiro capítulo, versos 7 e 8. Convido você a lermos esse texto juntos agora. A palavra do Senhor diz: Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O tema que eu quero abordar com você hoje é nem para a direita, nem para a esquerda. O livro de Josué, ele nos conta a história deste homem chamado Josué e da chamada conquista de Canaã. Como todos nós sabemos, Deus, na sua infinita graça, usou um outro servo seu chamado Moisés para ser instrumento de libertação do povo que outrora estava no cativeiro no Egito, sofrendo como escravos na mão de um faraó que era hostil ao povo hebreu. Esse povo clamava ao Senhor, Deus escutou esse clamor e levantou Moisés para libertar o povo e conduzi-los até a terra prometida pelo deserto ali naqueles dias. E então aquele povo de fato alcançou a libertação e peregrinou durante 40 anos no deserto. Ao fim desses 40 anos, Moisés termina a sua missão. Moisés morre vendo a terra prometida de longe, mas sem, contudo, adentrá-la por conta de uma quebra de um mandamento de Deus, de uma ordem de Deus em relação à água que deveria sair da rocha. Deus ordenou que Moisés falasse à rocha e Moisés feriu a rocha 2 vezes. Então, queridos, inicia o livro de Josué. O livro de Josué nos fala do sucessor de Moisés, que recebe da parte do nosso Deus uma importantíssima missão, que é levar o povo até a terra prometida. Moisés havia morrido e agora Josué é o seu sucessor. Se você ler o livro de Números, um outro livro do Pentateuco, você irá perceber como Deus vem preparando Josué para essa missão e Deus já havia comunicado a Moisés que Josué seria o seu sucessor. E agora então é chegado o tempo de assumir essa posição de liderança do povo do Senhor até que este alcance o propósito para o qual Deus o chamou. Então, queridos, nós pensamos no texto que está diante de nós. Como Josué conduziria esse povo até a terra prometida? De que maneira Josué deveria se comportar? Qual seria a estratégia? Qual seria a arma principal para que o povo chegasse à terra prometida? E a resposta é muito simples: a palavra do nosso Deus. Dessa palavra, Josué deveria permanecer firme. Ele nem deveria se afastar, fosse para a esquerda ou fosse para a direita. Isso nos dá uma figura de um caminho, como a palavra de Deus sendo um caminho a ser seguido. E esse caminho, ele deve ser seguido retamente. Ele deve ser observado com toda dedicação e zelo. Não devemos nos desviar por nenhuma vereda que esteja à nossa direita ou por nenhuma outra vereda que esteja à nossa esquerda. Não devemos nos distanciar da palavra de Deus em hipótese alguma. Assim como Josué, nós também somos peregrinos de Deus.
e temos também uma jornada diante de nós rumo à Nova Jerusalém. E nessa jornada nós precisamos ter um guia seguro. Esse guia seguro é a palavra de Deus, a qual o Espírito Santo inspirou e nos ajuda a compreender e a lembrar para que nós possamos caminharmos bem até a terra prometida. Devemos permanecer firmes nessa palavra. Mas então surge uma pergunta: como permanecermos firmes na palavra de Deus? Como não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda? Deus disse a Josué 3 coisas que Josué deveria fazer em relação à palavra de Deus. Essas 3 atitudes estão no verso seguinte, o verso de número 8. A primeira a ser mencionada é a questão de não deixar de falar do livro da lei. Então Josué deveria ensinar a palavra de Deus constantemente ao povo. Nós, da mesma maneira, devemos constantemente estar ensinando aos nossos a palavra de Deus. E aí eu me dirijo especialmente aos homens cristãos que possam estar me assistindo nesse momento. Eu faço um apelo a vocês, meus queridos irmãos. Nós sabemos que nas famílias, as nossas esposas, filhas, as mulheres da nossa casa costumam ser bastante determinadas em seu zelo espiritual, em sua busca, e muitas vezes elas são as grandes motivadoras, estimuladoras para que a obra do Senhor prossiga em nosso lar. As mulheres estão de fato de parabéns porque elas estão constantemente nos lembrando da importância de estarmos com a palavra do Senhor, de estarmos na casa de Deus. Mas o apelo que eu faço a você, meu querido irmão, homem, é que você assuma o seu papel de liderança no seu lar. Que você seja aquele que chama a sua família à palavra de Deus. Aquele que lê a palavra de Deus para a sua família. Aquele que a ensina no seu lar. Que tem o prazer de reunir os filhos ou os netos ao redor de sua mesa e dizer: olha, minha gente, meus queridos, minha família, esta é a Escritura, vamos andar nela. Você deve ser um fiscal espiritual do seu lar, zelando para que você mesmo ensine a palavra de Deus para a sua família. O culto doméstico é responsabilidade de todos nós, mas é inadmissível que numa casa cujo esposo é um homem de Deus, ele não seja o maior motivador de que aconteça o culto doméstico em seu lar, de chamar a esposa, os filhos e estimulá-los à palavra de Deus. Eu espero sinceramente que você que me assiste, se você inclusive é ovelha sob os meus cuidados, aqui em Acopiara eu faço esse apelo, meu irmão amado, seja líder espiritual de sua casa, não deixe de falar do livro da lei. Aí o texto diz: antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. A segunda questão é que nós não podemos dar o que nós não temos. Nós não podemos ensinar o que nós não sabemos. Por essa razão, é necessário que antes de ensinar, você mesmo esteja aprendendo a palavra de Deus. Isso significa que você precisa ler constantemente, que você precisa reservar tempo para a palavra. Eu tenho visto que é muito comum em muitas igrejas, homens no interior dos nossos estados, terem pouca leitura. Mas isso não deve ser um empecilho a você. Você deve ser estimulado, meu irmão, a ler mais, a perseverar mais e a meditar mais na palavra de Deus. Não troque, não negligencie, não abra mão do seu tempo diário de oração e leitura da palavra de Deus. Seja um homem bíblico em sua casa e na sociedade. E não apenas você deve ensinar, não apenas você deve meditar, mas você deve também praticar a palavra de Deus. Uma das coisas mais tristes é quando aquele dito popular se torna realidade na vida de homens cristãos.
quando nós temos o faça o que eu digo, mas não temos o faça o que eu faço. É importante que você seja o primeiro a dar exemplo na sua casa, que você seja aquele que a palavra pode ser vista no seu modo de viver. E então você será bem-sucedido. Será bem-sucedido no teu lar, no teu trabalho, nos teus negócios, porque você é homem de Deus, homem da palavra de Deus. Que nesse dia o Senhor te abençoe e te estimule a recobrar o seu amor pela palavra de Deus. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de refletirmos hoje nesse texto. Abençoe a cada um que tem assistido esse canal e dê aos nossos homens, em especial, vigor para zelarem pela Escritura em suas casas. Em nome de Jesus, amém. Se você gostou desse vídeo, não deixe de divulgar. Se você está assistindo pela primeira vez, eu peço que se inscreva no nosso canal. Certamente você recebeu esse vídeo da parte de algum amigo, irmão que te ama. Se inscreva e ao fazer isso, você não vai gastar nada com isso, mas você estará investindo muito no nosso canal, porque isso possibilitará divulgá-lo para mais e mais pessoas. Um forte abraço do Pastor Kennedy, aqui da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Acopiara. Que a paz e a graça do Senhor esteja contigo e tua família. Amém.